Olá, pessoal. Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, curtindo juntos esse início do inverno e poder contar com a sua companhia. Disponha de uma xícara de café bem quentinho, com afeto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nesta edição vamos compartilhar vivências de leitura e de escrita, seguindo as trilhas desse encantador universo dos livros. A leitura tem um papel fundamental na nossa vida. Não é por acaso que Fernando Pessoa e Ferreira Goulart afirmaram que a arte existe porque a vida não basta. Ou seja, a sociedade que tem acesso à leitura tem tudo para ser uma sociedade mais justa, mais humana, mais desenvolvida, com uma percepção da história, um senso crítico. Uma pessoa que lê tem perspectiva da história, ela tem uma visão mais refinada e mais sensível diante dos fatos que acontecem numa sociedade. Leitura por prazer ou para adquirir conhecimento. Eu acho que a leitura, ela te traz um crescimento, sabe? Algumas pessoas leem apenas por prazer, para se divertir, outras pessoas leem para adquirir conhecimento, mas toda leitura, ela vai te trazer alguma coisa, você vai crescer com ela. Então, assim, quer seja apenas para obter um conhecimento de alguma coisa que está acontecendo no planeta, no mundo, quer seja para buscar um prazer, para relaxar. Então, o importante é ler, porque quando você lê, você cresce. Eu acho isso, eu acho que devemos crescer, né? E todos nós, vidas negras importam sempre. Leitura que nos conduz a uma verdadeira viagem. A leitura é uma viagem no universo de um autor, de um escritor, e geralmente ele põe o melhor dele, a coisa mais sensível que ele tem dessa coisa que é a arte de escrever, ele coloca resumidamente nesse projeto que é o livro. O livro sempre é garantia de uma viagem maravilhosa. E para conversar sobre esse mundo sem fronteiras, nossa convidada para a entrevista desta edição é Alice Della Bianca. Ela mora em Vila Velha, na região da Grande Vitória, e nessa entrevista Alice fala dessa experiência, os passos de Anchieta, que vivenciou ao lado de seu pai e que foi transformada nesse livro, e de como suas experiências de leitura e escrita têm contribuído para a construção de sua criticidade em relação a esse mundão em que vivemos. Eu acho que a reflexão ela é muito importante, né? A gente não ficar preso a uma verdade só, a só aquilo que passam para a gente, mas a gente sempre está refletindo, sempre está perguntando, será? É isso? Ver mais de um ponto de vista, né? É seguindo juntos nesse passo a passo com Alice Della Bianca que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, como disse o escritor turco Orhan Pamuk, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2006, que as pessoas busquem nas fontes da literatura o sumo para novos sabores e prazeres e que coloquem no seu cotidiano uma dose diária de leitura, o que as torna muito mais felizes. E como sempre falamos aqui, o hábito da leitura tem a ver com o nosso dia a dia, em colocar o livro sempre junto de nós. Então vamos seguir algumas sugestões na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Dica número 1. Se você está pensando que essa primeira dica é sobre a escolha do livro, está enganado. A primeira coisa que você tem que fazer é parar de dizer que não tem tempo para ler. A gente arruma tempo para tudo nessa vida quando a gente se dispõe a isso, não é mesmo? Portanto, falta de tempo é, na maioria das vezes,
pura desculpa. Dica número 2. Defina a frequência com que você vai ler. O ideal é a leitura diária, mas se o ideal não é o seu real, então você pode determinar que irá ler a cada 2 dias. Mas atenção, esse é o prazo máximo, 2 dias. Combinado? Tenha em mente que nós estamos falando de rotina, então é muito importante que você automatize a leitura no seu planejamento semanal. Assim como você faz pelo menos 4 refeições, toma um bom banho e escova os dentes 3 vezes ao dia, a leitura tem que entrar nesse mesmo esquema. Dica número 3. Estabeleça o horário ou o momento exato para você abrir o seu livro. Há pessoas, por exemplo, que leem de manhã ao acordarem, outras leem no transporte público, no caminho para o trabalho ou para a escola, outras, como eu, leem à noite e ainda aquelas que leem, por exemplo, no intervalo do almoço. Isso quem define é você mesmo, de acordo com a sua rotina e a sua realidade. Já na nossa coluna Dica de Livros, vamos falar de literatura da melhor qualidade. Pode rodar a dica. Olha, pessoal, na Dica de Livro desta semana, eu quero convidar vocês para conhecer e ler 2 livros, cujas histórias são muito legais. O primeiro livro, Vidas Secas, escrito pelo memorável escritor alagoano Graciliano Ramos, conhecido como Velho Graça no mundo literário. Esse romance ele foi publicado em 1938. Vidas Secas retrata a vida miserável de uma família de retirantes sertanejos, que é obrigada a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca. Essa família tem como pai o Fabiano, a mãe Sinha Vitória e os 2 filhos, que não têm nome na história, e que são tratados como filho mais velho e filho mais novo, e a cachorra Baleia, que é tratada como membro da família e que na história pensa, sonha e age como se fosse gente. E também, pessoal, o livro O Velho e o Mar, escrito pelo escritor norte-americano Ernest Hemingway, que morou muitos anos em Cuba. Esse livro ele foi escrito em 1951 e publicado em 1952, mas é uma história muito atual. O Velho Mar conta a história de Santiago, um velho pescador que há algum tempo não apanhava nenhum peixe, por isso era considerado na colônia de pescadores onde morava como um salau, um azarento da pior espécie. Santiago, um homem de princípios firmes, continua a acreditar em si mesmo e parte sozinho para o Mar Alto, com a certeza de que dessa vez será bem sucedido na sua empreitada, pescar um peixe bem grande para mostrar que continua ativo. Trata da história de um homem na solidão do alto mar, com seus sonhos e pensamentos, com sua luta pela sobrevivência, com sua inabalável confiança na vida e na possibilidade de superação. Olha, para saber o final de cada história, só pegando os livros para ler. Essa leitura prazerosa. Procurem esses livros principalmente nas bibliotecas públicas do seu município, no seu círculo de amigos, na sua relação com seus professores. Nesse momento de pandemia da Covid-19, onde todos nós precisamos ficar em casa na medida do possível. Compartilhando experiências inovadores no universo da leitura e da busca de nova vivência. É que vamos juntos para a nossa coluna Apaixonados pela Leitura, Literatura na Veia. Em 2014, uma autora britânica criou na internet a hashtag ReadWoman, que em português significa Leia Mulheres. A proposta saiu do mundo virtual quando 3 amigas de São Paulo decidiram fundar um grupo de leitura com a mesma temática. A ideia deu tão certo que vários grupos se espalharam pelo Brasil. Aqui na capital do país, o Leia Mulheres Brasília se reúne todos os meses para discutir livros escolhidos no mês anterior. Aqui, a escritora mulher é sempre protagonista. Eu acho que deu certo porque é diferente, assim, porque a gente está incentivando a leitura, independente do gênero, mas não tem nenhum clube assim aqui em Brasília que incentiva a leitura de autoras. E eu acho que é por isso que as pessoas estão procurando, estão vindo e estão gostando. O projeto funciona como um clube do livro, em que são propostas leituras de autoras clássicas e contemporâneas. O objetivo é que se conheçam e se leiam mais escritoras. O que a gente pode fazer
para as mulheres ganharem mais visibilidade no mercado editorial. Ler essas mulheres, ler a produção dessas mulheres, discutir, difundir. Então o grupo chega com isso, né, com essa ideia de difundir, debater, reunir pessoas que têm esse interesse. Homens, mulheres e até crianças participam do grupo de forma espontânea e de graça. Para as mediadoras, incentivar a leitura de escritoras mulheres faz nascer um leitor mais crítico. Conhecer novas escritoras de outros países, não só do Brasil, escritoras até que às vezes a gente não vê muito em livrarias, no comércio, e que a gente acaba conhecendo aqui. Escritoras que eu não conhecia ainda, e tá com um grupo de homens e mulheres com idade diferente, aí você vê a perspectiva de cada um, é importante isso. E continuamos juntos com essa conversa sobre a importância do hábito da leitura. Na nossa coluna, participação de telespectadores. Vamos que vamos! Qual a importância da leitura do livro? Você já se fez essa pergunta alguma vez na sua vida? Leitura, livro, é uma coisa necessária para a gente. Por que é necessária? Pelo simples fato que, ao ler, nós estamos entrando em contato conosco e também com o mundo. É uma forma de comunicar, de se relacionar com outras pessoas. E principalmente conosco mesmo. Então é como comer feijão, é como dormir, é uma necessidade para a gente. E como diz aquele ditado popular, conhecimento ninguém te tira. Leia, se permita ler qualquer livro, comece por uma leitura mais simples, um tema que você goste, né? E depois ouse, vai para uma temática mais difícil, se permita, se desafie, mas com calma, com carinho. Só não deixe de ler. Leia, leia, independente da idade. Ler é fundamental. É no passo a passo desse caldeirão literário que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a escritora Alice Della Bianca. Como é que a leitura chegou em você? Foi na infância? Foi no ambiente familiar? Foi na escola? Se foi na escola, tem uma professora, um professor que marcou essa fase da sua vida? Como é que foi, Alice? Olha, uma coisa que eu acho que marcou muito foi mesmo a primeira infância. Antes mesmo de eu aprender a ler, minha mãe ela fazia o antigo magistério, né? E ela foi nessa época que ela engravidou e tudo, e ela viu essa importância da leitura, né? Então ela comprava muitos livros infantis para mim, e antes mesmo de eu aprender a ler, eles liam muito historinhas para mim. E eu lembro muito que eu tenho até assim, uma lembrança com meu pai, que ele também lia e tudo. E eu pedia para ele ler e depois pedia para repetir. Eu acho que isso é coisa de criança mesmo, né? Para repetir, lê de novo. E aí eu lembro assim, eu tenho essa imagem, né, do meu pai, assim, ai meu Deus, eu tenho que ler de novo, né? Mas lia e tal. Porque o meu objetivo era decorar a história, olha só, e decorar em cada parte, em cada página. E aí depois eu queria contar a história para outras pessoas. Então, antes mesmo de ler, as pessoas pensavam, mas como é que você sabe o que está escrito aí? Porque eu decorava antes de aprender a ler. Então, acho que isso foi muito importante. Depois, no período de escola, a gente perde um pouco isso, porque a gente acaba lendo livros mais acadêmicos, né? A gente acaba perdendo esse foco, acho que, de literatura mesmo, assim. Mas eu tive também outra experiência bacana, porque... por coincidência, né, meu nome é Alice, não foi à toa que eu acabei gostando muito da Alice no País das Maravilhas. País das Maravilhas. E, na verdade, quando eu era criança, eu até enjoava. As pessoas falavam assim, Alice no País das Maravilhas, né? Então eu ficava meio... Eu imagino na escola, seus colegas, né? E eu não gostava num primeiro momento, né? Apesar de eu gostar muito do desenho e tudo. E depois, quando eu já final da adolescência, indo para a fase mais adulta, é que eu fui
realmente entender a história da Alice do País das Maravilhas. Tive contato com o autor, né, o Lewis Carroll, que muito assim, muito enigmático, né, um autor muito interessante de ser estudado, até meio polêmico assim. Aí eu vi que não é uma literatura infantil, né? A Disney trouxe esse universo infantil, que foi legal também, porque eu tive esse contato. Então, é uma história que me acompanha até os dias de hoje. Eu gosto até hoje. Amei a forma como foi feito o filme. Normalmente as pessoas não gostam. Eu achei que foi, assim, bem fiel à filosofia, sabe? Da coisa, assim. E aí depois eu acabei conhecendo também a Alice através do espelho e tudo. Então, foi uma parte da literatura que me marcou muito. Alice é um clássico da literatura que acompanhou várias gerações, não é isso? Exatamente. Acompanhou várias gerações e continua um livro... É um clássico. Muito lido e um filme muito assistido ainda. E assim, você tem que entrar... nesse universo da Alice Mais Maravilhas, porque quem vê e não entende muito ou não tem tanto contato, acha assim, nossa, que loucura, meio maluco, né? Mas ele justamente fala sobre reflexões e sobre a evolução, o crescimento, né? Que é de cada um. Todo mundo passa por esse processo. Nós estamos passando por esse processo ainda, não é só a criança, né? Então, essa história, ela tem muito de reflexão e é uma característica muito minha também, até por essas né, essas referências que eu acabei tendo, eu acabei me tornando também uma pessoa muito reflexiva. Eu acho que a reflexão ela é muito importante, né? A gente não ficar preso a uma verdade só, a só aquilo que passam para a gente, mas a gente sempre está refletindo, sempre está perguntando, será? É isso? Ver mais de um ponto de vista, né? Então, esse filme, essa história tem muito a ver com isso. A diversidade de leitura, a pessoa ler livros sobre vários assuntos, estimula essa capacidade de refletir, de pensar mais, de ter mais capacidade de discussão. Como é que você percebe isso, Alice? Com certeza, porque quando a pessoa sabe muito de tudo, normalmente ela sabe muito pouco. Porque quando a gente acha que sabe tudo, a gente está numa bolha muito pequena, vista de um ponto de vista só. Quando a gente começa a ler e ver outros pontos de vista, e ver outras culturas, ter outros contatos, e isso, a literatura é o caminho mais fácil para isso, né? A gente pode viajar, a gente pode conhecer pessoas, mas quando eu leio um livro de um autor internacional, eu estou sabendo da cultura dele lá, sem precisar sair do meu local, né? Então, isso faz com que a mente ela vá se abrindo, eu vou vendo outros pontos de vista, eu vou duvidando de algumas certezas que eu tinha e eu vou gerando essa reflexão. Você poder fazer a comparação sobre pontos de vista diferentes, sobre questões culturais diferentes, que tudo isso interfere no comportamento das pessoas, não é, Alice? Exatamente, exatamente. Eu acho que isso para tudo. A partir do momento que você começa a refletir, é um caminho sem volta, né? A gente costuma rir disso, porque agora não tem mais jeito, eu não consigo olhar mais para as coisas e aceitar uma verdade absoluta. Eu vou, né, questionar. Claro que é importante a gente ter as nossas convicções, mas saber que as nossas convicções elas são nossas. Existem outros pontos de vista, outras culturas, né? Então a gente fica mais humilde. Eu acho que a palavra é essa. A gente fica um pouco mais humilde para ouvir e para não ser tão categórico também nas nossas definições. Isso até como escritora, né, a gente não consegue afirmar mais nada com muita veemência. A gente fala, olha, pelo meu ponto de vista, pelo que eu estou vendo, é isso que eu estou vendo, esse é o fato. Mas pode ser que as outras pessoas não estejam vendo da mesma forma que eu, né? Então a gente começa a olhar por essa ótica. É bom a gente retomar essa reflexão. Com certeza. Né? E essa responsabilidade, ela chega a ser pesada às vezes, né? Agora não tem, é o que eu falei, não tem mais volta. A partir do momento que você conhece, que você reflete e que você vê, por exemplo, um amigo seu passando por um problema ou precisando de ajuda, você vê que você tem a obrigação de fazer, de ajudá-lo ou de ajudar numa reflexão. Ou, assim, você começa a ser responsável por si e pelo mundo, né? Você teve a experiência da leitura na família, né? Lá com seus pais e tal. Essa leitura fortaleceu os afetos, Alice? Sim. Você tem uma lembrança que seu pai lia para você, que sua mãe lia para você? Ajudou a fortalecer esse afeto? Sim, com certeza. E, assim, a gente, claro, né, como toda família teve os seus problemas depois e tudo, mas eu acho que essas memórias, elas não se apagam, né?
E aí ver meu pai, uma pessoa simples, fazendo aquele esforço, né, para ler de novo, né? Eu imagino que às vezes estava cansado, né? Isso fica na memória e fica como exemplo também, né, para a gente ser assim também com o outro. A gente fala de família, a Viviane Mosé, muito conhecida, né? Que é uma filósofa, escritora, capixaba, ela fala num livro dela que se você nunca viveu um conflito na vida, né? Se você nunca teve um problema, procura um para resolver. Porque você vai treinar para o momento que em algum momento o conflito vai acontecer. Porque onde existem pessoas, existem conflitos. E família é isso, né? Interessante você falar sobre isso, porque é justamente isso quando eu penso em escrita, né? Na verdade, eu escrevi o A Caminho de Anchieta há muito pouco, assim, há pouco tempo, e foi minha primeira e única experiência até agora. Mas a escrita, para mim, é justamente isso, é a resolução de conflitos internos. A escrita ela serve para eu entender e para eu condensar todas essas reflexões que surgem dentro de mim, né? Por eu ser essa pessoa muito reflexiva, justamente por causa dos conflitos que foram surgindo, a escrita é a minha forma de acalmar, é a minha forma de condensar, é a minha forma de olhar os meus pensamentos para o lado de fora. É terapêutico, né? O seu histórico de escrita, Alice, aí para a gente falar do seu livro, né? A Caminho de Anchieta. Isso. Ele contribuiu de que forma para a sua experiência como escritora? É o seu primeiro livro? Meu primeiro livro. Isso. Tá? De que forma que a sua experiência, que as leituras que você fez ao longo da sua vida influenciaram o que você escreveu aqui nesse livro? Que a gente vai mostrar aqui para o telespectador. Depois nós vamos colocar a foto aí, tá? A Caminho de Anchieta. Por favor. É justamente esses pontos de vista. Eu acho que eu sempre estou lendo, né, coisas diferentes. Eu gosto... né, depois eu falei que acabou que a área acadêmica, a gente tira um pouquinho a gente da literatura, a gente acaba lendo livros mais acadêmicos. Mas eu acabei gostando muito de psicologia, de filosofia, pedagogia. Gosto muito de Paulo Freire, né? Um autor que leva a gente à reflexão, né, o tempo inteiro. Então, eu acho que esses diversos pontos de vista me ajudaram com esse livro, com certeza. Ele fala muito de fatos, mas ele não tem interesse de ser religioso, assim, no aspecto de trazer uma verdade absoluta, sabe? Ele é muito mais uma reflexão e muito mais uma ideia mesmo de pontos de vista que, por coincidência, né, apesar de ter essa intenção, ao mesmo tempo, pessoas tão diferentes que fazem os passos de Anchieta, né, que têm esse costume, quando leem ele, falam assim, nossa, Alice, que incrível. Eu já ouvi isso, né, de algumas pessoas, até do meu próprio pai, porque eu falo da minha experiência no meu primeiro passo de Anchieta, em 2016, que eu fiz com o meu pai. E ele mesmo foi uma das primeiras pessoas a ler esse livro. É sobre isso que o leitor vai encontrar nesse livro. Isso, a minha experiência junto com o meu pai nos passos de Anchieta. Então, assim, os dois personagens principais seria eu e o meu pai. E ele falou isso e depois outras pessoas repetindo. Eu disse, nossa, parece que eu estava te ajudando a escrever o livro, porque era justamente o que eu sentia durante a caminhada. Então, assim, apesar de eu estar falando de vários pontos de vista, eram vários pontos de vista que quem vive aquela experiência também consegue absorver. Então, assim, apesar de sermos pessoas tão diferentes, cada um com um objetivo, às vezes, nos passos, mas todo mundo sentiu a mesma coisa. Então, assim, isso nos une também. Somos diferentes e unidos ao mesmo tempo. Ô Alice, de que forma que o seu histórico de leitura tem contribuído para a sua experiência como professora? Para a gente finalizar. Eu acho que quando a gente chega na sala de aula, né, eu dou aula para adultos, para decoração. Então, eu vejo pessoas de várias perspectivas, de vários pontos de vista, pessoas com experiências diferentes, às vezes até profissionais mesmo, pessoas que são de áreas profissionais distintas e estão ali na decoração. Então, esse aprendizado, a sala de aula ela é muito mágica, né? A gente, como professor, a gente sabe que quando chega na sala de aula está todo mundo aprendendo junto. Alice, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pela sua o convite. participação no programa Sim para a Literatura. Muito obrigada. Mais uma porta aberta agora. Graças a Deus. Pode. Estamos aí. Como disse o ilustre crítico literário e escritor Antônio Cândido, é inegável que é um direito à literatura na medida em que se aceita a literatura como um bem incompreensível,
e na medida em que valorizo que seja imprescindível para o outro, que é essencial para mim. É com o espírito degustando esse papo sobre literatura que finalizamos mais esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.